Querido Pai do céu, muito obrigado porque em Cristo nós temos tudo aquilo que precisamos para o nosso relacionamento contigo, para que possamos ter uma vida em que os teus propósitos se cumpram para nós. E agora, Pai, quando vamos meditar na tua palavra, que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos traga a mensagem que o coração de cada um de nós precisa nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O que acontece na vida de uma pessoa quando ela recebe Jesus e decide segui-lo? Na verdade, cada história é única. Há muitos discípulos de Jesus Cristo aqui que tiveram o privilégio que eu tive de tomar essa decisão ainda na infância. Eu tinha em torno de 5 anos de idade, quando, de alguma forma, publicamente, eu tomei a decisão de receber Jesus como meu Salvador. Isso aconteceu também com os meus filhos, ainda muito pequenos, eles também tomaram essa mesma decisão. E eu sei que esta é a experiência de muitas pessoas aqui em nossa comunidade de fé. Nesses casos, é difícil a gente saber exatamente sempre o dia e a hora. Tanto que tem algumas crianças que elas aceitam Jesus, elas levantam a mão muitas vezes, né? Cada vez que o pastor faz um apelo, ou em casa, na rua, no departamento infantil, nos cultos. Se você perguntar qual foi o dia, às vezes ela não sabe o dia exato. Nenhum problema com isso. A gente não tem que saber o dia exato. Por outro lado, aqueles que não têm esse privilégio de ainda bem cedo conhecer a mensagem do Evangelho, geralmente elas têm uma data, elas têm algo especial, um dia, uma noite, um momento em que aconteceu este encontro com Jesus. E é o que nós vemos na experiência de Saulo, sobre quem nós temos meditado nestes últimos domingos. Este encontro que é uma experiência radical, transformadora. No caso de Saulo, ele era um militante, ele era um extremista radical. E ele se torna agora um discípulo de Jesus. Eu quero então continuar falando sobre os desafios desse novo convertido, que talvez sejam os desafios de alguns novos convertidos também de nossa igreja, os desafios de alguém que aceitou Jesus recentemente e que está nos acompanhando pela internet. À luz da história de Paulo, então, eu quero pensar sobre desafios de um novo convertido à fé em Jesus Cristo. O primeiro desafio é a assimilação dos novos propósitos de Deus para a sua vida. Deixe-me explicar por que eu escolhi a palavra assimilação. Assimilar é mais do que só entender. Quando você diz para um aluno, o aluno assimilou a matéria, significa que ele não apenas decorou, significa não apenas que ele entendeu um pouco, mas que ele de fato se apropriou do conteúdo daquela disciplina. É um processo de internalização. E quando envolve um desafio prático, significa que ele sabe fazer aquilo que o professor propôs. É algo contínuo. E no caso de Jesus, é algo que produz uma mudança interior. Após o encontro com Jesus, Saulo entende que a sua vida não lhe pertence mais. Se antes o propósito da sua vida, o foco da sua vida era destruir os cristãos, destruir aqueles que eles achavam que estavam prejudicando o judaísmo, indo contra tudo aquilo que ele acreditava, agora ele muda completamente o foco. Ele aprende a assimilar, os propósitos de Deus. E ele substitui os seus antigos projetos por novos projetos de vida. Isso acontece a partir, inclusive, de uma palavra que Deus dá a Ananias, aquele servo do Senhor que morava em Damasco e que foi chamado para ir até Saulo e confirmar aquilo que Deus estava falando no seu coração. Quando Deus fala a Ananias, ele diz o seguinte, lá em Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Vá, pois, Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Quando Ananias vai a Saulo, por ordem do Senhor, ele então tem aquela consciência
que Deus escolheu aquele homem para abençoar muitas vidas, para experimentar uma mudança radical na sua vida. Este homem que combatia os que pregavam a mensagem do Evangelho, agora vai anunciar esta mesma mensagem. Este homem vai ser um instrumento poderoso para alcançar pessoas influentes na sociedade, testemunhar da graça de Deus, da cruz de Jesus, e ele é chamado então, neste caminho de Damasco, e logo depois, para mudar o foco, o sentido da sua vida. E nós lemos então, na sequência de Atos capítulo 9, que Saulo aceitou esta missão, este chamado, com grande entusiasmo. Veja na sequência do texto de Atos capítulo 9. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam admirados. Não é o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Por ser quem ele era, o seu testemunho foi tão impactante. Estava agora Saulo pregando uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem poderosa e uma mensagem que causava perplexidade, especialmente nos judeus. Em poucos dias que ele tinha se convertido, pouco tempo relativamente, mas ele já tinha um conhecimento prévio das Escrituras, ele conhecia as Escrituras do Antigo Testamento, e ele então conseguiu fazer essa conexão entre o Messias esperado e Jesus Cristo. E ele então aceita essa missão com entusiasmo, com alegria, e fala poderosamente, e prega poderosamente. Ele então, observe, vai de um polo ao outro, de um extremista religioso, judeu, agora um pregador do Evangelho, um cristão convicto de sua fé em Jesus. Ele então assimila isso com toda a força. O que isso tem a ver com os novos convertidos? Nem todos os convertidos têm uma experiência tão impactante como esta que ele vivenciou. Nem todos aqui temos um chamado para pregar a autoridades políticas em lugares de destaque. Mas todos que encontramos Jesus Cristo e decidimos segui-lo, temos um chamado para testemunhar de nossa fé em Jesus. Nós temos um chamado para mudar o sentido da nossa vida, para assimilar novos propósitos. Nós temos muitos exemplos aqui na igreja, de várias pessoas. Quero me referir especialmente hoje a um querido irmão Flávio Menezes. Ele não deixou de ser um homem de negócios. Ele continua sendo um homem de negócio, mas esse não é mais o seu foco de vida. Conversávamos sobre isso essa semana. Ser um homem de negócios é um detalhe na vida dele hoje. Porque ele tem entendido que tem um ministério a cumprir. Seu projeto não é enriquecer, não é ganhar dinheiro, mas investir o que Deus lhe tem dado no reino de Deus. Isso acontece não só com ele, mas com muitas outras pessoas que tiveram esse encontro radical com Jesus. Este projeto, então, desse chamado de Deus, note bem, meu irmão, não é para todos aqueles que saem da sua terra e vão ser missionários num outro lugar, não. Esse é um projeto para todos nós. Até porque o apóstolo Paulo, embora seja conhecido como missionário, mas se nós olharmos a vida dele, nós vamos perceber que ele continuou sendo um homem de negócios também. Ele continuou fazendo tendas. Ele era alguém que consertava tendas, que fazia as tendas, um trabalho extremamente importante naquela época. Os artesãos trabalhavam costurando e cortando o material, montando e reparando tendas, vendendo esse produto para comerciantes. E ele tinha assim acesso a muitas pessoas. E a Bíblia diz que ele continuou fazendo tendas por onde ele passava durante muito tempo. Era um trabalho manual, um trabalho especializado, que exigia ferramentas próprias, habilidades próprias. E ele não deixou tudo isso para poder ser um mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu quero que você tenha em mente. Se este homem
com esta capacitação, com as suas habilidades, continuou trabalhando e servindo ao Senhor agora, mudando o foco da sua vida, mesmo trabalhando, usando as habilidades que ele tinha anteriormente, isso pode acontecer com qualquer um de nós. O Império Romano tinha muitas estradas movimentadas, comércio intenso, e havia então muitas oportunidades para que ele fizesse esse trabalho. Com certeza ele recebia encomendas, ele vendia para visitantes de diversas regiões. Ele era um profissional bem competente, mas ao mesmo tempo ele aproveitava as oportunidades e criava oportunidades para testemunhar da graça de Deus. Saulo então usou esse ofício estrategicamente, tanto para o seu sustento pessoal, quanto também para alcançar muitas pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero enfatizar então nesta noite, meus queridos irmãos, é que Deus pode e quer usar você na sua profissão, onde quer que você esteja. Você não precisa largar a sua profissão necessariamente para seguir para um campo missionário. Onde você está, você já está num campo missionário. Onde você já está, você pode fazer diferença, porque o considerado maior missionário de todos os tempos no Novo Testamento, missionário do Novo Testamento, Paulo, viveu esta condição. Sem abandonar completamente a sua profissão, ele mudou o seu foco. Ele diz, eu sou um discípulo e por meio da minha profissão, eu tenho contatos, eu tenho oportunidades para cumprir o projeto de Deus da minha vida, testemunhar do poder da graça de Deus. O foco da vida dele mudou, porque como ele mesmo ensinou, nós devemos fazer tudo. E ele procurava fazer tudo para a glória de Deus. Um outro grande desafio que um novo convertido tem, e esse primeiro não é só um desafio para um novo convertido, mas na verdade é um desafio para todos nós, mas ele enfrentou esse desafio desta mudança do foco da sua vida. No caso dele, foi o sofrimento com a quebra de relacionamentos significativos. Há momentos em que as nossas convicções mais profundas mudam. Isso pode acontecer no campo político, no campo moral ou no campo espiritual. E essas mudanças, embora pessoais, de alguma forma elas reverberam em nossos relacionamentos. Amizades são construídas, numa grande medida, quando você tem valores compartilhados com aquela pessoa. Pessoas que pensam de uma forma diferente, parecida. Pessoas que têm uma cosmovisão semelhante, que interpretam a realidade sob um mesmo prisma, tendem a fortificar as suas amizades. Mas quando essa visão muda, muitas vezes aquele relacionamento, ele sofre um abalo. Casamentos são abalados. Relacionamentos entre pais e filhos são abalados, entre irmãos, quando um deles abraça uma ideologia política diferente, quando um deles começa a cultivar novos valores. Não é verdade que tempos de eleição no Brasil são verdadeiros testes para a unidade da família e da igreja? Porque quando mudamos as nossas convicções morais e espirituais, isso pode gerar um desgaste nos nossos relacionamentos. O que eu achava certo, de repente agora eu acho errado. O que eu achava errado, agora eu acho certo. Mas os outros continuam com convicções de sempre. Nem sempre, sejamos sinceros, é fácil cultivar uma amizade profunda quando você se relaciona com alguém que pensa muito diferente de você, não em questões de gostos pessoais, mas em questões que envolvem a ética e questões espirituais profundas. Permanecer amigo de quem não viveu uma mesma experiência espiritual, para muitas pessoas, é um grande desafio. E a experiência de conversão, essa experiência de conversão a Cristo, é muito mais profundo do que simplesmente uma mudança de local onde você vai no final de semana. Antes você vinha na praia, você vem para o culto. Não, é muito mais do que uma mudança de endereço. Antes você ia num determinado lugar, num determinado templo, agora você vai em outro. Quando existe uma conversão verdadeira, os desejos, as prioridades, a forma de enxergar a vida, tudo isso é transformado. E repito, isso afeta os relacionamentos que nós temos com as pessoas. Porque nem todos compreendem essa transformação. Nem todos aceitam esta transformação.
há aqueles que criticam, há aqueles que se afastam, há até aqueles que rompem os laços. Novos decididos, muitas vezes, no início da sua caminhada cristã, perdem os seus amigos e talvez os melhores amigos. Foi isso que Saulo viveu. A decisão por Cristo teve um alto custo. Antes, aqueles que o apoiavam passaram a rejeitá-lo. A fé em Jesus o separou dos seus amigos, dos seus companheiros de influência. A conversão verdadeira rompe laços do passado. Você viveu essa experiência em alguma medida quando você se converteu? Pessoas com quem você caminhava bem próximo, depois percebeu que não havia mais muita compatibilidade. Quem sabe você está vivendo essa experiência ainda hoje. Perdeu algumas amizades por causa da mudança que aconteceu em você. Quem sabe no passado você gostava de beber, você gostava de estar em determinadas festas, de contar piadas imorais, de debochar de pessoas religiosas, de criticar os pastores, de dizer que os crentes são fanáticos, de beber muito, de brigar por qualquer coisa. E aí você muda. E os seus amigos anteriores se afastam. Jesus Cristo mesmo alertou sobre esse tipo de situação. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Essa palavra é difícil. Esta é uma realidade desafiadora, meus irmãos. O amor a Cristo exige um compromisso além de todos os outros compromissos que nós tenhamos, por mais importantes e melhores que sejam. Salomão Gisbo foi um missionário judeu, que quando ele aceitou a Cristo verdadeiramente, este homem que foi um grande líder no Brasil, veio para o Brasil no século passado, fundou o Seminário Batista do Norte, foi um dos autores, o criador do cantor cristão. Quando ele saiu da sua terra natal lá e foi para a Inglaterra, a sua família o deserdou. Seu pai o amaldiçoou, ele não pôde nunca mais ter contato com a sua família. E esta experiência dele é a experiência de muitos servos do Senhor. Além da perda de amigos, de relacionamentos significativos, os novos decididos, em alguns lugares do mundo ainda hoje, experimentam isso que Paulo experimentou. Na sequência do texto de Atos 9, versículo 23, nós lemos: depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo, matar a Saulo. Dia e de noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. O terceiro desafio que Paulo enfrentou, que Saulo enfrentou, e que alguns enfrentam no mundo hoje ainda, e que talvez você já tenha enfrentado numa certa medida, é da perseguição por suas novas convicções de fé. Veja só o que Saulo enfrenta agora. Ele não apenas perde amizades, ele não apenas perde relacionamentos, mas ele tem nos seus antigos companheiros não apenas adversários, com quem você diverge no campo das ideias, mas pessoas que se tornam seus inimigos. Não eram simplesmente adversários que eles tinham pontos de vista antagônicos na sua visão de mundo, na sua teologia. Saulo tem um dom especial de pregar, dado por Deus. Ele surpreende o povo com um discurso admirável. Ele era um homem muito inteligente, estudava muito. Ele refletiu, pensou, estudou. E em pouco tempo, nós não sabemos exatamente quanto tempo. Alguns acham que ele passou um tempo ali no deserto da Arábia, ali ele se preparou ainda mais. Mas o importante é que quando ele volta e começa a pregar, as pessoas mal podiam acreditar no que ele estava pregando. Uns ficavam impactados, felizes, mas outros o viam como um grande traidor. Traidor do judaísmo. E a sua popularidade, lá em Damasco, é considerada uma grande ameaça para os judeus que moravam ali. E eles então planejam livrar a cidade de Saulo. Esse homem é uma ameaça muito grande. E aí, em pouquíssimo tempo, em um tempo relativamente pequeno, Saulo passa de perseguidor a perseguido. Daquele que caçava os cristãos a ser agora caçado. O mesmo ódio que ele tinha antes pelos cristãos
é o ódio que agora se volta contra ele. Ele tinha ido a Damasco para prender os seguidores de Jesus. Mas agora ele está aprisionado dentro da cidade, porque eles colocaram nas portas da cidade pessoas que, quando ele passasse por ali, tinham como projeto matá-lo. E vocês devem se lembrar que as cidades daquele tempo não tinham saídas por todos os lados, eram cidades muradas. Então, tinham apenas algumas portas de entradas. Então, nelas eles colocaram 100 soldados. Sofrendo esta ameaça de morte, alguns dos seus novos amigos planejam a sua saída da cidade. E ele é colocado dentro de um cesto. Imagina aquele homem que chegou lá com toda a força, com cavalaria, com todo o poder. Agora ele tem que se abaixar, se curvar, se colocar dentro de um cesto. E na calada da noite, colocam as cordas ali naquele cesto e ele sai como um fugitivo, como um refugiado. Nós não sabemos quem eram nem sequer esses homens. São anônimos que Deus usa. E nós podemos imaginar então aquele homem que chegou tão arrogante, tão forte em Damasco, dizendo, sim, eu entro aqui nesse cesto, eu me submeto a essa situação. Na verdade, Deus, no momento que o chamou, já tinha alertado sobre isso. Quando Deus o chamou, e ele estava lá diante de Ananias, recebendo o chamado de Ananias, Deus disse para ele, eu mostrarei a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O Diogo, que acompanha vários missionários no mundo, nos países perseguidos, sabe que é crescente o número de cristãos hoje no mundo que vive uma feroz perseguição religiosa. A perseguição religiosa aos cristãos não é um fenômeno restrito ao primeiro século ou a séculos passados. É uma realidade constante no mundo. E eu mencionei aqui recentemente que aqui no Brasil nós temos liberdade religiosa. Que aqui no Brasil a gente não vai ser perseguido por dizer eu sigo a Jesus. Mas você pode, e eu diria vai ser perseguido, se você for um discípulo fiel, se você defender determinadas bandeiras do Evangelho, as pessoas vão dizer, isso aí é fanático, isso aí é radical, esse é isso e aquilo, e vão pressioná-lo. Eu não sei se você sabe, mas lá no Paraná agora está uma grande polêmica, porque jovens universitários querem fazer cultos nas universidades. Isso tem sido alvo de polêmica, porque eles não querem que isso aconteça, então eles tiveram que conseguir uma liminar, para que possam expressar a sua fé no ambiente acadêmico. Espere críticas, espere perseguição velada ou aberta, espere cancelamentos, discursos de ódio, porque esta é a realidade crescente no mundo. As mudanças de convicções na vida de um novo convertido envolvem mais do que a certeza sobre o seu destino eterno. Porque um novo discípulo ele vai aprendendo os ensinamentos de Jesus e ele vai mudando então as suas opiniões. E isso muitas vezes gera perseguição. Você tem vivenciado esse tipo de sofrimento? Lembre-se do que Jesus falou. Você é bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão dos céus, quando isso acontece por causa de Jesus. É interessante o paradoxo que nós vemos já no livro de Atos. Se eu perguntasse aqui para vocês, quem é que gostaria de sofrer perseguição por amor a Jesus? Eu confesso que eu não tenho certeza que eu levantaria minha mão assim, eu acho que eu ficaria mais ou menos assim, né? Mas o que a Bíblia diz é que aqueles primeiros cristãos tinham uma fé diferenciada. E nós lemos no próprio livro de Atos, lá no capítulo 5, que quando eles sofreram perseguição no Sinédrio, eles se regozijaram por terem sido dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Isso é masoquismo? Não, meus irmãos. Com certeza esses irmãos se identificam com outros irmãos do mundo que estão sofrendo hoje forte perseguição e que têm uma percepção muitas vezes até diferente, mais profunda do que a nossa, do que significa servir ao Senhor. Mas além de perder as amizades, além de experimentar sofrimento, incluindo ameaças de morte, de ter que sair escondido de uma cidade dentro de um cesto, Saulo vai para Jerusalém e ele tem, eu diria, uma grande surpresa.
e um novo desafio. O novo desafio é o pleno pertencimento a uma nova comunidade de fé. Vamos ler o que aconteceu. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho de Damasco, como ele tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe tinha falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles pregando por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Observe aqui comigo, meu irmão, a situação deste homem. Por um lado, os seus antigos amigos se afastaram dele e estão ameaçando ele de morte. Por outro lado, quando ele chega em Jerusalém, era de se esperar o quê? Vem cá, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, passe ali no espaço do acolhimento. Você é muito bem-vindo, meu querido irmão. Foi isso que aconteceu? Sei não, hein? Acho que esse camarada está enganando a gente aqui. Lembra quando ele saiu daqui, o que ele fazia? Eu acho que ele está arquitetando. Você imagina a frustração de Saulo? Talvez esperando ser acolhido, porque lá em Damasco, de alguma maneira, eles acreditaram e estiveram com ele, mas quando ele chega em Jerusalém, que era naquele momento o centro do cristianismo, não. Ele não teve lá uma igreja dizendo, seja bem-vindo, esta igreja é uma família para você e sua família. Ele não recebeu sorrisos, não houve espaço de acolhimento. Eu sei que existem alguns lugares e que há algumas igrejas que têm isso, né? Mas a grande verdade é que mesmo nos dias atuais, há pessoas recém-convertidas que chegam na igreja, numa igreja e são vistas com desconfianças. Às vezes essa pessoa tem um passado tenebroso. Às vezes ela tem ainda um comportamento que a gente fica olhando, será que esse cara é crente mesmo? Você já se sentiu assim alguma vez? Chegando em alguma igreja, talvez até na nossa, e você sentiu que você perdeu os amigos lá, mas que você não consegue se entrosar e ter afinidade com os seus novos irmãos? Você tem uma afinidade espiritual, mas não tem uma afinidade social, não tem mais amigos chegados, então você fica numa espécie de limbo. Perdeu os antigos amigos e ainda não ganhou, não firmou novas amizades. É um drama. Este foi o problema que Saulo enfrentou. Mas pela providência de Deus, tinha um irmão muito querido, muito inteligente, iluminado por Deus, muito amoroso, chamado Barnabé. E ele então foi um instrumento de Deus. E é interessante que Paulo superou aquela crise inicial. Porque sendo o homem inteligente que ele era, e tendo dificuldade de relacionamento, se ele tivesse dificuldade de relacionamento e tendo essas dificuldades iniciais, quais seriam as opções que Saulo teria? Ele podia ter tomado outros caminhos. Já que vocês não me aceitam aqui na igreja em Jerusalém, eu vou ficar em casa e vou adorar a Deus sozinho. Não foi isso que ele fez. Ou então, ele disse, não, eu tenho o dom da palavra, Deus me chamou, eu encontrei com Jesus pessoalmente, eu vou fundar a Igreja Cristã Paulina. A igreja cristã apostólica do apóstolo Paulo. Mas ele preferiu enfrentar a rejeição inicial, até que Deus usou Barnabé, para que ele pudesse ser bem aceito e respeitado na comunidade de fé. Nós não precisamos complicar a vida de ninguém. Nós precisamos ter de Deus o discernimento. Mas somos chamados a acolher a todos. E isto nem sempre é fácil. Paulo foi progressivamente ganhando a credibilidade. E como nós vimos, conseguiu se inserir na igreja. E foi a bênção que todos nós sabemos. Aqui eu paro e pergunto, você já enfrentou esse tipo de problema? Você já viu alguém que está enfrentando esse tipo de problema? Algumas pessoas olharam para você com desconfiança por causa do seu passado, ou porque você ainda tem situações difíceis a resolver na vida. Algumas pessoas, sem conhecer o seu passado, ou talvez porque conheceram o seu passado, olharam para você com grande desconfiança.
Eu sei que nós vivemos num mundo em que existe muito engano. Pessoas tentam se passar por irmãos para ter determinados ganhos. Mas nós temos que ser sensíveis a esse tipo de situação. E temos que pedir que Deus nos dê sabedoria para acolher bem a cada pessoa. Porque a conversão verdadeira rompe laços das pessoas com seus amigos do passado. Mas isso tem o outro lado, o desafio de construir novos vínculos no presente. Quem já está plenamente integrado na igreja tem a grande responsabilidade de acolher os que chegam. Porque a conversão não muda apenas o indivíduo. A conversão dá a ele a oportunidade de se inserir numa nova família. E apesar da resistência inicial, Saulo foi acolhido pelos discípulos e aprendeu a viver em comunhão. Aprendeu a viver no corpo de Cristo. Viver a verdadeira conversão continua sendo um desafio, tanto no Brasil, quanto em muitos lugares do mundo. E talvez em outros lugares do mundo o desafio ainda maior. Porque implica em rupturas, escolhas difíceis e uma mudança de direção. Como eu falei, em nosso país, embora a gente tenha liberdade religiosa, o novo convertido muitas vezes enfrenta a incompreensão da sua família, o afastamento de amigos, resistência no ambiente de trabalho, dificuldade para abandonar antigos hábitos. Muito se vê diante do desafio de construir uma nova identidade, de reorganizar a sua vida segundo os princípios do Evangelho. Por isso, ter irmãos que caminham juntos, que confiam e que ajudam é tão importante. Em outros contextos, quando é proibido professar a fé, o desafio é ainda maior. A pessoa pode literalmente perder o seu emprego, perder tudo que tem. Apesar das diferenças culturais, geográficas, históricas, há um ponto em comum. São grandes os desafios dos novos convertidos. E neste texto, então, nós encontramos os primeiros frutos dessa transformação, nesse texto de Atos capítulo 9. E eu quero, então, desafiar a você que é novo convertido. Ou desafiar a você que está prestes a tomar essa decisão, a entender que existe tudo isso. Mas nós queremos caminhar com você. E você que é membro da nossa igreja, você que é participante da nossa igreja, se torne essa pessoa acolhedora. O convite de Deus não é apenas para uma mudança de relacionamento com Ele, mas é um convite para a mudança dos seus planos, assimilando novos valores e compreensões de fé. É um convite para sofrer se preciso for, para quem sabe experimentar a rejeição de pessoas queridas, mas ao mesmo tempo é um convite para entrar e participar de uma nova comunidade de fé, pertencer à nova família. E é um convite para testemunhar da graça de Deus, levando outros a conhecerem Jesus. Este é o novo foco de uma vida, de uma pessoa verdadeiramente convertida a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, que o Teu Santo Espírito esteja trazendo ao coração de cada pessoa aqui nesta hora aquela mensagem que cada um de nós precisa, Pai do céu. Aqueles novos convertidos que estão passando por esses problemas que eu mencionei aqui, que foram vivenciados por Saulo, pelo apóstolo Paulo, que possam vencer, que possam superar. E que a nossa igreja e as igrejas que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador possam prover esse ambiente de acolhimento. Este ambiente onde a pessoa se sente amada, querida, membro plenamente da Tua família, Pai. E que nós possamos, ó Senhor, demonstrar assim a Tua graça no acolhimento. E que possamos, ó Pai, compreender que o propósito da nossa vida aqui na terra não se restringe às conquistas materiais, mas que nós possamos usar a nossa profissão, as nossas habilidades, para levarmos a todos a mensagem da Tua graça. É o que eu te peço, Senhor, para a nossa igreja, para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor.